João capítulo 13. Os pés dos discípulos são lavados. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nota de rodapé. 1. Amou os seus de maneira extrema e completa, até as últimas consequências. Amou-os até o fim, em grego, eistelos. Uma frase muito rica que reúne os sentidos de até o fim e de modo absoluto. João 3,16. Os discípulos tiveram o privilégio de experimentar de forma concentrada o grande amor que Deus tem pela humanidade. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair a Jesus. Nota de rodapé 2. Judas foi um agente do diabo na elaboração de um plano para trair Jesus e, consequentemente, prendê-lo a fim de matá-lo. Mesmo que movido pela perversidade de seu coração e pela ganância, Judas agiu de forma a cumprir o que estava escrito sobre ele por Davi em Salmos 41, versículo 9. O diabo tenta a todos com suas inúmeras propostas mentirosas, cujo fim é sempre a morte. Cabe ao discípulo de Cristo seguir o comando do Espírito Santo, abraçar a palavra e fugir das paixões da carne. E sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai-me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: Se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Nota de rodapé 3. Ter comunhão com Jesus ou vida em Cristo. Rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, lava-me não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Explicou-lhe Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem iria traí-lo, e por isso disse: Nem todos vós estáis limpos. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e Senhor, e estáis certos, pois eu de fato sou. Dessa maneira, se de vós eu sou o Senhor e mestre e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Deixo-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Em verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Nota de rodapé 4. Enviado, mensageiro ou apóstolo, em grego, apostelo. Portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Nota de rodapé 5. Abençoados, bem-aventurados ou felizes. Mateus capítulo 7, versículo 24
Lucas capítulo 6, versículo 47, Marcos capítulo 3, versículo 35 e Marcos capítulo 8, versículo 31. Jesus revela seu traidor. Mateus capítulo 26, também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 26, do versículo 17 ao 30, Marcos capítulo 14, do versículo 12 ao 26, Lucas capítulo 22, do versículo 7 ao 23. Eu não estou falando a respeito de todos vós, pois conheço aqueles que escolhi. Mas é necessário que isso ocorra para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilha do meu pão levantou-se contra mim. Nota de rodapé 6. Salmo 41. Estou vos revelando esses fatos antes que aconteçam, para que, quando acontecerem, vós possais crer que eu sou. Nota de rodapé 7. Eu sou é mais uma alusão ao sentido oculto do nome inefável de Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Isaías capítulo 41, versículo 4. Ou em grego, ego eimi. Em verdade vos asseguro, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me receber, receberá aquele que me enviou. Após haver dito essas palavras, perturbou-se Jesus em espírito e declarou: em verdade vos afirmo, que um dentre vós me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros perplexos sobre a quem ele se referia. Enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Simão Pedro fez alguns sinais a esse, como querendo dizer: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. E tendo molhado o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus: o que tens para fazer, faze-o logo. Todavia, nenhum dos que estavam à mesa entendeu por qual razão Jesus lhe disse isso. Considerando que Judas era responsável pelo dinheiro, alguns pensaram que Jesus havia dito: compra o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Judas, assim que comeu o pedaço de pão, saiu apressadamente, e era noite. Os discípulos devem se amar. Quando ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Sendo Deus glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E o glorificará muito em breve. Filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por pouco tempo. Filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por pouco tempo. Vós me procurareis, mas como eu disse aos judeus, agora vos digo: para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa maneira tenhais amor uns pelos outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Pedro nega a Jesus por 3 vezes. Simão Pedro pergunta a Jesus: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podes seguir-me agora. Entretanto, me seguirás mais tarde. Inquiriu-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Pois eu darei a minha vida por ti. Jesus adverte-o: darás a tua vida por mim? Em verdade te afirmo. Em verdade te afirmo, que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Tu me negarás 3 vezes.